Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação, e te convido a se inscrever neste canal porque ele tem tesouros do eterno para as nossas vidas. Os conteúdos que estão sendo veiculados aqui, eles são tesouros do eterno para a nossa vida. Tesouros do eterno para as nossas vidas. Se você já é inscrito, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu hoje vou falar sobre um assunto que talvez a gente não esteja tão consciente dele, que é sobre a finitude da vida. Nossa, Francisca, que assunto estranho é esse? Gente, a finitude da vida. A gente acha que a gente vai viver aqui neste mundo, nesta terra, eternamente, né? E às vezes a gente deixa de viver experiências, a gente deixa de ter experiências maravilhosas, de convivências maravilhosas, porque, enfim, a gente não está preparado afetivamente ou até viver uma afetividade até em família, ou com colegas, ou interpessoal, enfim. Mas chega um dia que de repente aquela pessoa que está ali do seu lado já não existe mais. Só existe a lembrança dela, mas o corpo, a física, a matéria já não está mais ali, né? Fica o quê? As lembranças daquilo que a pessoa falou, daquilo que a pessoa fez. Enfim, vocês sabem, no último vídeo eu falei que meu sogro havia falecido. Hoje completa 8 dias e foi muito interessante porque hoje eu estava me arrumando e tal para fazer o vídeo, e aí meu esposo me mandou uma mensagem mostrando, né, por exemplo, aqui sai no jornal alemão quando as pessoas falecem, né? Aqui, ó. É colocado no jornal, né, o nome da pessoa. O nome dele era Hans-Joachim Richard Grentza. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1939, né? E faleceu, na verdade, no dia 6 de novembro, agora de 92, de 2022, lá em Bad Lauterberg, na região do Harz. É uma região lindíssima na Alemanha, lá no norte da Alemanha, né? E uma das coisas que meu sogro gostava muito, assim, era de pedras, de gemas, né? E isso nós tínhamos em comum. Eu gosto muito de pedras, nós gostávamos de algumas coisas. Por isso eu gosto bastante de pedra, né? E então ele tinha assim uma coleção de livros sobre pedras. Ele conhecia, ele sabia o formato delas. Eu tenho esse livro, por exemplo, da Gemstones, que é uma fábrica de pedras aqui em São Paulo. E aqui, olha, se vocês observarem, eles têm todo o formato de como as pedras são, elas são lapidadas. Aqui, ó, tem todo tipo de pedras preciosas, tudo. E então ele gostava. Então nós tínhamos essas coisas em comuns, sabe? E essa música que vocês ouviram aí no começo também, ele gostava de uma cantora nova-iorquina chamada Jennifer Rush. Talvez no Brasil vocês não conheçam, talvez vocês conheçam por causa de uma música que foi muito sucesso, acho que nos anos 80, não lembro exatamente, que canta assim, como uma deusa, enfim. Só que ela canta em inglês. Eu não sei se a versão original era dela, mas teve uma cantora aqui no Brasil que ela cantava essa música. Então ele gostava muito quando nós íamos viajar. Meu filho era pequeno, às vezes eu ia para lá e ele ia me buscar no aeroporto, eu nos buscar no aeroporto, ou nos deixar, ou a gente ia viajar para alguma
uma das cidades lá perto da cidade, lá na Alemanha, nas cidades lá do norte da Alemanha. E aí a gente ia ouvindo essas músicas com ele, né, da Jennifer Rush. Então, hoje eu fiquei lembrando de tanta coisa dele, sabe? E porque ele me ensinou tanta coisa boa. Então eu lembrei muito. E uma das coisas que eu sempre falo aqui, vocês gostam de me ver passando perfume, né? E perfume é algo sem fronteira, porque depois que você passa, o cheiro vai, entendeu? Então, e aquilo fica impregnado na outra pessoa, ou no lugar, ou no ambiente. Então, o perfume, o cheiro da pessoa, ela diz muito sobre ela, né? Meu sogro, ele tinha quatro tipos de perfumes que ele gostava muito de usar. Um era, na verdade, isso aqui não é um perfume, é uma água de pós-barba, é um pós-barba. E ele usava muito, chama-se Artrix Classic. E o outro, ele gostava da Burberry, que era da marca inglesa Burberry, né? Acho que era o Brit, Burberry Brit. Aqui no Brasil eu nunca vi esse perfume que ele usava, é muito cheiroso. O outro era o Ópio da Yves Saint Laurent. E um outro que ele gostava, que era do Hugo Boss. Eu não lembro agora exatamente qual era, eu só lembro do frasco. Então, este era um dos perfumes que ele mais usava diariamente, sabe? Esse e o do Burberry. Então, as lembranças vão ficando, sabe, gente? O cheiro da pessoa, as coisas que ela fala, as coisas que ela te ensinava. Eu sei um pouco de alemão, muito pouco, porque ele me ensinava, ele me corrigia, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente chama o leite, né? Lá na Alemanha, no alemão, já é a leite, de Milch, né? E aqui, die é o artigo a, né? Então, era muito engraçado como eu falava errado. Eu ainda falo, até hoje eu falo errado, mas eu falo mesmo. E eu não fico, não tenho vergonha de ser corrigida, nada disso. Eu tenho um filho que fala excelentemente bem alemão. Eu comecei a alfabetizá-lo, né? Mas depois o meu sogro ensinou e depois ele ficou melhor do que eu. Hoje ele sabe o alemão técnico mesmo, né? Mas eu sei me virar, eu consigo ir no mercado, eu não passo fome, né? Vocês viram que eu consigo ler um texto e saber o que eu tô falando, como no outro vídeo. Enfim, eu consigo me expressar, não muito bem, mas eu não passo fome, eu consigo sair de um canto para o outro, né? Viajar, Alemanha, enfim. Então isso eu conseguia me comunicar com ele, né? Então, uma outra coisa também, essa semana uma colega me perguntou se ela podia mandar rezar uma missa para ele, aquela coisa toda de sétimo dia. E aí eu disse que sim, e ela me fez lembrar uma outra coisa, que meu sogro, todas as vezes que eu ia para lá, eu nunca tive o hábito de eu mesma limpar meu óculos. Meu óculos vive embaçado, vive sujo. E ele tinha esses produtos assim de limpeza de óculos, né? Então, quando eu chegava lá, ele cuidava do meu óculos, de limpar meu óculos, aquela coisa toda. Então, aí ela lembrou disso, porque eu falei uma vez, eu disse assim, meu sogro é tão maravilhoso que ele limpa meus óculos assim, com um carinho tão grande, sabe? E ele me tinha como uma filha. Então, assim, tem coisas que vai ficar, né? Essa questão desse cuidado são pequenos detalhes que ficam, mas ficam... É aquela questão, a coisa do fazer. Ele quase não falava muita coisa, mas ele fazia. Então, era algo concreto, né?
Então, é isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: aproveitem muito as pessoas que estão ao lado de vocês, porque vocês não sabem. Uma hora elas estão, a gente é como um sopro, né? Um sopro, um ruar de Deus, né? Então é isso. E uma das coisas, né, que meu esposo colocou lá no jornal, eu falei para vocês que ele gostava de pedras, foi esse texto de Marcos 16:14, que em alemão diz assim: Doch aus ihr Hinblicketen sahen sie, dass der Stein schon weggewalzt war. War sehr groß. Então eu vou ler para vocês em português agora, porque diz assim, Marcos 16:4. Diz assim, tendo levantado os olhos, viram que a pedra estava rolada. Era uma pedra grande. Tendo entrado no sepulcro, viram um jovenzinho sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: Não vos espanteis, procurais Jesus, o Nazareno, o crucificado? Foi ressuscitado. Não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Que lindo isso, né, gente? Então, a pedra, né, que o meu sogro tanto ele gostava, até porque ele sabia que Jesus era a pedra angular. E eu tenho agora um outro texto de João. Como ele ele era católico, tá? Meu sogro era católico, ele foi diácono na igreja católica, enfim. Lá ele era bem, com a comunidade, ele era bem atento, ele era bem ligado à comunidade. Então ele era católico, a minha sogra é luterana, mas ele era católico, tá? E ele tinha uma fé incrível, ele era um homem de fé, sabe? Então ele morreu com Cristo, sabe? Ele já tinha aceitado Cristo há muito tempo. Então, o texto que eu gosto muito quando alguém falece e está em Cristo, eu gosto desse texto de João, capítulo 11, que é a morte de Lázaro, né? Eu vou ler esse texto para vocês, depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês também, uma outra literatura, e vou contar uma outra história para vocês. O texto começa assim, a morte de Lázaro. João, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que untara o Senhor com o perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Tenho dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus fala da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrer com o mestre. E aí diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que lindo, gente. Jesus então declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Então, gente, Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Que lindo, né, gente? Então, o que significa isso? Né? Que se você já crê em Cristo, o que significa? Quando essa carne já não existir mais, se você crê em Cristo, significa que você já está com Ele na vida eterna, entendeu? Você já vive. Então, isso é muito lindo e muito confortante, né? Assim, para as famílias que têm parentes que morreram por alguma causa. Nós tivemos aí uma pandemia, muita gente acha sempre que foi fulano, foi ciclano, foi não sei o que, foi por isso, tem sempre um motivo, a morte tem sempre um motivo, não é mesmo? Só que o dono da vida, quem é o dono da vida? É o Criador, é o arquiteto do universo, é Deus, gente. Nós vivemos, nós respiramos, nós somos uma centelha divina, da qual o ruar, que é o ar, esse sopro divino, essa centelha divina que habita em nós, ela é de Deus, ela volta para Deus. O nosso corpo fica aqui, na terra, porque ele é da terra, ele é da mar, ele é da matéria, é a matéria, mas o resto, tudo de nós, ele fica. Você talvez não enxergue o mundo espiritual ao seu redor, mas no fundo todos estão aqui, entendeu? O espírito da pessoa, aquela centelha que é Deus na pessoa, que é Deus em nós, ela existe ainda para sempre, gente. O que vai embora é esse corpo aqui que a gente dá tanto valor, que a gente quer, faz um monte de coisa para ficar gostosa, para ficar gostoso, para não sei o quê. Porque eu sou isso, porque não sei o quê. E, no entanto, isso aqui, não vale, esse corpo aqui não vale nada. Nem isso vai para Deus. O que vai para Deus são os nossos, a gente, a nossa alma, o nosso ser, a nossa essência, sabe? Então, o que fica das pessoas?
fica tudo dela aqui, né? Quantas pessoas... eu tenho esse evangelho aqui que eu leio para vocês. Aliás, eu vou falar para vocês. Eu li agora da Almeida, tá, gente? Aqui, ó. Almeida, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, tudo isso, gente, tudo isso é importante. O que não é... O nosso corpo, ele serve para quê? Para a gente caminhar nesse mundo. Ele é um veículo, é o nosso carro, digamos assim, sabe? Que a gente utiliza para a gente caminhar nesse mundo, para a gente realizar coisas, para a gente, para falar, para transmitir as coisas de Deus, para transmitir esperança, para brigar também quando as coisas estão erradas, entendeu? Para a gente fiscalizar os políticos do nosso país, do mundo. Essa questão do clima, por exemplo, essa questão de preservação da vida, que é tudo que fala aqui nessas Sagradas Escrituras, é sobre a vida. Outros textos também existem, outras literaturas de outras religiões também falam sobre a preservação da vida, tá? Um outro texto que eu quero mostrar para vocês é sobre esse livro aqui, do Khalil Gibran, O Profeta. Esse livro, quando meu sogro ficou muito doente, logo no começo, e a minha sogra também ficou doente, aí o que aconteceu? Eu levei, ela disse, nós estávamos estudando lá na Biblioteca dos Jesuítas, lá em Frankfurt, Biblioteca dos Jesuítas, tá? Então, ela disse assim, vocês vão para Frankfurt, vocês, por favor, tragam um livro para mim, porque eu não aguento ficar aqui no hospital sem ler nada, sem ver nada. E incrível que lá num dos armários tinha um Novo Testamento. Sabe esses Novo Testamento que são distribuídos pelos adventistas nos hospitais? Então, ela tinha um desses lá, mas ela nunca gostou, não é a praia dela ler as Sagradas Escrituras, embora ela seja luterana. Assim, só no batizar, aquela coisa, só de ouvir falar, mas ela nunca foi de ler. E aí ela tinha o Novo Testamento lá, e ela disse que não queria, ela queria ler outra coisa. Aí eu fui lá na estação, na Hauptbahnhof, lá em Frankfurt, e comprei na livraria, numa das livrarias que tem lá, um livro do Khalil Gibran, que é uma literatura. Aí eu comprei, não era nesse formato, era um formato em alemão, bem bonito também, com todo estilo, vocês veem que tem todo o estilo árabe e tudo mais. E aí eu levei para ela leu esse livro, e aí ela disse assim, nossa, em 2 dias ela ficou curada. Ela disse, não, eu tenho que voltar para casa, porque eu tenho que cuidar do meu marido, não sei o que, aquela coisa toda. E então eu disse, olha só como são as coisas de Deus, né? Às vezes a pessoa não gosta de ler a Bíblia, mas se você tem um conhecimento de outras literaturas, você pode transmitir a palavra de Deus por meio de outra literatura. E o Khalil Gibran, ele se inspira, a obra dele é toda inspirada nas Sagradas Escrituras, né? Então é bem legal. O Khalil Gibran, ele foi um filósofo, pensador, poeta, pintor. Ele é de origem libanesa. Para mim ele é assim, meu autor preferido é ele, tá? Ele escreveu já sobre a dançarina. Na época que eu fazia dança do ventre, eu fazia danças, eu gostava de ler. Então é lindo, sabe? Eu gosto das coisas dele. Eu vou ler para vocês um trecho desse livro, chama-se O Profeta. Essa editora que eu tenho aqui é da Mantra, tá? Ó, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Então eu vou ler para vocês sobre o amor. Ele discorre aqui, fala sobre o amor, ele fala sobre amizade, ele fala sobre filhos, sobre doação. Ele fala sobre comer e beber, ele fala sobre as casas, ele fala sobre comprar e vender, mas eu vou falar sobre o amor, tá bom? Aqui, ó, nessa parte que ele escreve aqui, ó, sobre o amor, tá bom? Na visão de Khalil Gibran. Ele diz assim, então Almitra disse, conte-nos sobre o amor, e ele ergueu
a cabeça e olhou para o povo. E um silêncio caiu sobre eles. Com a voz forte, ele disse: quando o amor convocá-los, sigam-no, embora seus caminhos sejam árduos e íngremes. E quando suas asas envolverem-nos, rendam-se, embora a espada oculta entre sua plumagem possa feri-los. E quando ele lhes falar, acreditem nele, embora sua voz possa estilhaçar seus sonhos. Assim como o vento norte devasta o jardim. Pois, assim como o amor os coroa, ele pode crucificá-los. Assim como auxilia em seu crescimento, ele pode podá-los. Assim como se eleva à sua altura e acaricia seus galhos mais tenros, que farfalham ao sol, ele pode descer às suas raízes e sacudi-las, soltando-as da terra. Como feixes de trigo, ele os junta a si, ele os debulha para deixá-los nus. Ele os peneira para libertá-los de suas cascas. Ele os mói até ficarem brancos. Ele os sova até ficarem maleáveis. E então ele os conduz ao fogo sagrado, para que se tornem pão sagrado para o banquete sagrado de Deus. Tudo isso o amor deve fazer para que conheçam os segredos de seus corações e com o conhecimento transformem-se em um fragmento do coração da vida. Mas se em seu medo vocês buscarem apenas a paz e o prazer do amor, então é melhor que cubram sua nudez e que deixem a eira do amor, até o mundo sem estações onde vocês podem rir. Mas não na plenitude do riso, e chorar, mas não na plenitude das lágrimas. O amor não dá além de si e não toma nada além de si. O amor não possui, nem é possuidor, pois o amor basta-se a si próprio. Ao amar, não devem dizer: Deus está no coração, e sim, estou no coração de Deus. E não devem pensar: quem podem dirigir o rumo do amor? Pois o amor, se o julgar merecedores, dirige seu curso. O amor não tem outro desejo além de o se realizar. Mas, se vocês amam e precisam ter desejos, deixem que estes sejam seus desejos. Fundir-se e ser como um riacho que canta sua melodia para a noite. Conhecer a dor da ternura em demasia, ser ferido pela própria compreensão do amor e sangrar por vontade própria e com alegria. Despertar ao amanhecer com o coração alado e agradecer por mais um dia de amor. Repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Voltar para casa à noite com gratidão e então dormir com uma prece para o amado no coração e uma canção de louvor nos lábios. De quem ele está falando aqui, gente? Ele está falando das coisas de Deus, ele está falando de Deus. Quem é o amor? Quem é o amado? Como no Cântico dos Cânticos, o amado é Deus. Nós temos que voltar para ele, voltar para o primeiro amor, voltar. Nós temos que ser esse pão sagrado para a festa do sagrado, para o banquete sagrado de Deus. Vocês entendem isso? Como é lindo, né? Então, gente,
não rejeitem as outras literaturas, porque elas contêm a palavra de Deus. Então, a minha sogra, quando ela leu esse livro, ela rapidamente se curou do que ela estava passando na época e foi para casa fazer o quê? Se doar. Foi se doar para o esposo. Foi servir. Foi servir, foi ser auxiliar dele, no sentido de servir. Assim como Jesus veio para servir. Então, todos nós viemos para servir a alguma coisa, a alguém, a uma causa, a família, enfim, tem muitas coisas. E vocês percebem como esses textos são lindos, sabe? Não é só uma coisa de um amor, não, mas aquele amor que sangra. Jesus sangrou na cruz. Ele foi crucificado e disso Khalil Gibran fala. Ele tem um livro também chamado O Filho do Homem. É interessantíssimo, né, gente? Então, eu trouxe para vocês essa mensagem de conforto para quem tem seus entes queridos que já se foram, né, na pandemia ou por algum motivo, né? Esses textos me confortam muito. Então, sempre que acontece algo assim, eu passo para algum, ou acontece com algum colega ou amigos, eu mostro esse texto para eles e eu mesma utilizo esses textos. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, desse vídeo, tá bom? Eu não vou passar o perfume do meu sogro. Esse perfume aqui, a minha sogra me mandou. E aí eu fiquei, porque ela sabe que eu gosto de perfume, então... Muito... Oh, meu Deus, ele é cheiroso demais, gente. Sabe? É cheiro de homem mesmo, sabe? Cheiro de homem. Mas ele é agradável, ele é bem, bem agradável. É cheiro para quem gosta de passar pós-barba, sabe? Agora, eu vou passar um perfume meu... E eu vou dar uma outra aprendizado para vocês. Vou dar um outro aprendizado. Ó, eu vou passar este perfume da Givenchy. Ó, francês. Da Givenchy, que se chama, é uma letra Pi. Essa letra é uma letra grega, gente, tá? É uma letra grega. Então, ó, tá cheio ainda, gente. Olha só que lindo. Esse é o Pi da Givenchy. Quando nós formos estudar sobre a letra grega, as letras gregas, aí nós vamos falar sobre essa letra, tá bom, gente? Então, é isso. Logo a gente vai, quando eu terminar de passar para vocês o alfabeto hebraico, as letras hebraicas e os seus valores numéricos, acho que vou falar também sobre as letras gregas, porque vocês sabem que o alfabeto grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, então nós temos que aprender também o grego, tá bom? Conhecer, nós já conhecemos algumas, né? Então esse daqui é o Pi, ó. E a Givenchy fez um perfume, ele tem cheiro de chocolate, baunilha, ele é bem gostoso. Eu não vou falar sobre as notas olfativas aqui dos perfumes, aliás eu nem tenho falado, né? Mas uma hora, quem sabe, tá bom, gente? Então, é isso. Eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente semana. Se você está me vendo de manhã, de tarde ou de noite, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu desejo que vocês fiquem em Deus, para Deus, com Deus. Fiquem na bênção de Deus, tá bom? E compartilhem esse vídeo. Talvez ajude muitas pessoas que estejam passando por luto, né? Estão de luto por algum ente querido que se foi. Então, levem essa mensagem para as pessoas. É uma mensagem de conforto, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.